Oi, o vídeo de hoje é sobre o livro Inferno, do Dan Brown. E Inferno é o último livro lançado pelo autor e é um que tem gerado bastante polêmica e tem sido aclamado como a melhor obra do Dan Brown. Para quem já está habituado à narrativa do Dan Brown, aparentemente Inferno não vai trazer grandes novidades, mas nesse caso as aparências enganam. A história, mais uma vez, é protagonizada por Robert Langdon, professor de simbologia que estrelou outros livros do autor. Em Inferno, Langdon acorda em um hospital em Florença, completamente desorientado, com amnésia, sem fazer ideia do que aconteceu nos últimos 2 dias. A única certeza que ele tem é que alguém está tentando matá-lo e ele precisa fugir o mais rápido possível. Aos poucos ele vai montando o confuso quebra-cabeça em que a sua vida subitamente se transformou e entende que o mundo como nós conhecemos hoje está correndo um grande perigo. Inferno, como o próprio nome sugere, é inspirado no Inferno de Dante, a parte mais célebre do poema épico A Divina Comédia, que narra as desventuras do poeta no inferno, no purgatório e finalmente no paraíso. Justiça seja feita, mesmo que você não goste de best-sellers, ler Dan Brown é sempre uma verdadeira aula de história, sobretudo se você é uma pessoa que se interessa pelas artes. Eu, inclusive, recomendo que você faça como eu e leia sempre as obras do autor com o smartphone a postos, porque você pode pesquisar referências a obras, a lugares e até mesmo a personagens citados no texto. Eu, pelo menos, fiz isso e busquei várias referências, fiquei sabendo de várias coisas interessantes que eu não conhecia. E não precisa ter lido necessariamente o Inferno de Dante para entender a história. Eu mesma nunca li a Divina Comédia, nenhuma das partes, por falta de capacidade intelectual mesmo. Eu não me sinto intelectualmente capaz de digerir um texto dessa magnitude. Mas eu reconheço que uma pessoa que leu a Divina Comédia com certeza vai aproveitar muito mais a leitura de Inferno, porque ela vai conseguir pescar as 1000 referências que tem espalhadas pelo texto do Dan Brown com muito mais facilidade. Outra coisa muito interessante e que é um ponto super positivo para Inferno é que ele aborda o tema da superpopulação mundial. Esse é um tema atual, relevante e muito pouco explorado nas obras de ficção. Ao longo da narrativa, muitas questões sobre o assunto vão surgindo, enchendo a cabeça do leitor de dúvidas e incertezas. Eu diria que o ponto central desse livro seria a questão da ciência. Até que ponto ela pode controlar a nossa vida, os nossos corpos, a maneira como nós pensamos, agimos e nosso livre-arbítrio. Até quando os avanços tecnológicos podem interferir na vida do homem. Esse livro, assim como outros títulos do Dan Brown, também segue uma fórmula pré-definida. No caso, temos ação frenética o tempo todo, Langdon correndo contra o tempo para salvar o mundo de algum perigo misterioso, personagens importantes falecendo logo no início da história, mocinhas misteriosas e lindas para fazer par com Robert Langdon. Ainda assim, eu consegui achar esse livro muito surpreendente. Esse livro é bem bacana porque ele tem muitas reviravoltas ao longo da narrativa e você simplesmente não sabe em quem confiar. Os amigos podem virar inimigos de uma hora para outra e vice-versa. Isso deu muito dinamismo à história e tinha momentos em que eu simplesmente não conseguia parar de ler. Pela primeira vez em um livro de Dan Brown, eu concordei com o vilão da história, pelo menos em alguns pontos. Se os fins realmente justificarem os meios, para citar Maquiavel, eu tendo a concordar com as ações do grande antagonista de Inferno, mesmo ele sendo considerado completamente maluco e lunático por todos os outros personagens. O grande mérito de Inferno, na minha opinião, é fazer com que o leitor pense sem que ele se dê conta de que está pensando. Ele
estimula a reflexão, sem ser uma coisa mega didática, mega chata. Estimula que o leitor pense em causas importantes, ao mesmo tempo em que entretém. Depois que eu terminei de ler o livro, eu precisei de alguns minutos absorvendo o que eu tinha acabado de ler e fiquei pensando nas consequências que aquilo tudo poderia vir a ter. No final, ele fica meio em aberto, o que eu achei muito bom. Dá margem para que o leitor possa pensar: e se fosse verdade? E se isso acontecesse mesmo? Como seria? Me surpreendeu bastante esse final, eu devo dizer. Eu tenho uma certa experiência em adivinhar o assassino dos romances policiais, mas o Dan Brown, ele sempre me dá um baile. Eu nunca consigo adivinhar o final dos livros dele. Assim, nunca. E com o Inferno não foi diferente. Sinceramente, eu acho que Dan Brown realmente se superou nesse livro. Dificilmente ele escreveu ou vai escrever qualquer coisa melhor do que Inferno na vida. E eu não posso falar muito mais sobre o final não, para não dar spoiler, mas basta eu dizer que se antes de ler Inferno a minha vontade de ter filhos era algo bem perto de zero, agora ela tende para o negativo. Afinal, os lugares mais sombrios do inferno estão destinados para aqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. E é isso, eu recomendo demais Inferno, mesmo que você nunca tenha lido nada do Dan Brown, vale muito a pena e realmente nos dá o que pensar. E se você já leu Inferno, conta pra mim o que você achou disso tudo, dessa história da ciência e da história da superpopulação e da crise que ela causa. Você concorda com os meios sombrios encontrados pelo vilão da história ou se você acha tudo isso uma grande maluquice? Confesso que isso tudo me deixou bem confusa e eu queria saber a opinião de outras pessoas. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei para me ajudar a compartilhar. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito e muito obrigada por me acompanhar até aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.